Olá, boa tarde. Chegamos com mais uma edição do Gazeta News. E será que a frente fria vem mesmo no final de semana? Daqui a pouco eu conto na previsão do tempo. Mas agora a gente vai falar sobre esse primeiro dia útil do novo governo. Hoje o presidente Jair Bolsonaro acompanhou a transmissão de cargos do ministério. Bolsonaro chegou ao Planalto por volta das 8 da manhã. A solenidade de transmissão de cargo dos 4 ministros que trabalharão no Planalto foi o primeiro compromisso oficial como presidente. A cerimônia desta quarta-feira foi uma espécie de passagem de bastão de ministros que trabalharam no governo de Michel Temer para os novos titulares das pastas escolhidos por Bolsonaro. Na Secretaria-Geral da Presidência entrou Gustavo Bebiano e saiu Ronaldo Fonseca. O general Carlos Alberto dos Santos Cruz assumiu a Secretaria de Governo, antes sob comando de Carlos Marum. O Gabinete de Segurança Institucional será chefiado pelo general Augusto Heleno, que assumiu no lugar de Sérgio Ettigoyen. Na Casa Civil, Onyx Lorenzoni assumiu a pasta antes comandada por Eliseu Padilha. Ele afirmou que a marca do novo governo será o diálogo. Nós vamos surpreender pela capacidade de dialogar e dialogar, porque o parlamento precisa disso, o presidente sabe disso e nós temos um grande desafio: consertar o Brasil. Ontem, Bolsonaro nomeou 21 ministros, entre eles o ex-juiz federal Sérgio Moro, que assumiu a pasta da Justiça e Segurança Pública. Ele foi o responsável pelos processos da Operação Lava Jato ao longo de 4 anos e, entre suas ações, condenou e prendeu o ex-presidente Lula. Moro assumiu oficialmente o cargo hoje e defendeu políticas para inibir oportunidades para o crime. O Brasil não será um porto seguro para criminosos e jamais, novamente, negará cooperação a quem solicitar por motivos exclusivamente político-partidários. E foi publicado hoje no Diário Oficial o decreto assinado por Bolsonaro que reajusta o valor do salário mínimo dos atuais R$ 954 para R$ 998. O reajuste de 4,6% ficou abaixo da estimativa que constava no orçamento da União de R$ 1.006. A explicação para a redução é que agora espera-se uma inflação menor do que a projetada naquela época. O índice é um dos fatores que determina o valor do mínimo. O reajuste tem impacto nos gastos do governo porque os benefícios pagos pelo INSS aos aposentados não podem ser menores do que um salário mínimo. O governo projeta que cada R$1 de aumento gera um incremento de cerca de 300 milhões ao ano nas despesas públicas. Já está em vigor a medida provisória que tira da FUNAI e do INCRA e transfere para o Ministério da Agricultura a atribuição de identificar, delimitar e demarcar terras indígenas e quilombolas. Agora, essas ações estão sob a responsabilidade da ministra Tereza Cristina do DEM, que foi presidente da bancada ruralista no Congresso. E eu acompanhei nesta manhã aqui em São Paulo a primeira reunião do governador João Dória com o novo secretariado. Foi a primeira reunião dos secretários estaduais após a posse e o novo governo já começa enfrentando a primeira crise. Segundo o secretário da Educação, 60 mil alunos em todo o estado podem ficar sem aulas porque o Tribunal de Justiça barrou a contratação de 8.500 professores temporários. Além disso, não há contratos para entrega de kits escolares e material pedagógico. Essa preocupação é muito grande porque nós não tivemos, pelo governo anterior, assinado um contrato, por exemplo, para a aquisição de material didático. O governo já prepara um pacote de desestatizações de empresas e órgãos públicos. O avanço na capitalização da Sabesp, mantendo o controle estatal, isso pode gerar algo de 4 bilhões de reais para o Estado. Na área da segurança pública foi anunciada uma operação que colocou 24 mil policiais militares nas ruas. Uma operação que será cíclica. Quando será outra, só Deus sabe, mas faremos. A nova tarifa de trens e metrôs deve ser anunciada amanhã. O governo Dória esperava que a decisão sobre o reajuste fosse feita pelo antecessor Márcio França, do PSB. Historicamente, os valores são divulgados em conjunto com o prefeito de São Paulo. Bruno Covas anunciou o reajuste de R$ 4,00 para R$ 4,30 para os ônibus no final de dezembro. O novo governador avaliou que o ex deixou a tarefa incompleta de propósito.
Foi falta de coragem do governador que deixou o governo de São Paulo de praticar aquilo que outros governadores já fizeram, ainda que em final de mandato. Ontem, o governador assinou 6 decretos. O governo de São Paulo decidiu romper 3 contratos com empresas responsáveis pela construção do trecho norte do Rodoanel. A Dersa decidiu rescindir os contratos de lotes do trecho norte do Rodoanel que estavam sob responsabilidade das empresas OAS e Mendes Júnior, por incapacidade das empreiteiras de continuar com a construção da última alça do anel viário metropolitano. A decisão foi tomada ainda na gestão de Márcio França, do PSB, e agora caberá ao governo Dória convocar uma nova licitação. Segundo a Dersa, foram executados 85% dos 47 quilômetros do Rodoanel Norte. A obra deveria ter sido entregue por Geraldo Alckmin em março de 2016 e está quase 3 anos atrasada. Em meio a denúncias de fraude e superfaturamento, a obra já está 30% mais cara. A forte chuva que atingiu a região metropolitana na tarde de ontem causou muitos transtornos. Em alguns pontos, choveu em apenas 3 horas, mais da metade do que estava previsto para todo o mês de janeiro. Ainda hoje haviam pontos de alagamentos, muita lama e várias casas foram afetadas. As cidades que mais sofreram com o temporal de ontem foram Cajamar, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. E como eu prometi, agora vamos falar do tempo aqui em São Paulo. Uma massa de ar quente continua sobre o estado, mantendo as temperaturas bastante elevadas. Mas isso até sexta. Vamos aos detalhes? Com esse calorão, são esperadas as típicas chuvas de verão que podem vir com força à tarde e à noite em todas as regiões do estado. Na faixa norte, as máximas vão a 33 graus em Votuporanga e em Presidente Bernardes. O calor não dá trégua também na região de Barretos e Araraquara, onde faz 32 graus. Amanhã vai dar praia. Em Santos faz de 24 a 35 graus. Na capital teremos algumas mudanças a partir de sexta-feira. Amanhã o dia ainda será bem ensolarado, com pancadas à tarde, mínima de 22 e máxima de 33. Na sexta, a nebulosidade aumenta e a chuva pode ser mais volumosa, mas o dia segue muito abafado, com a máxima chegando aos 34 graus. Sábado será mais chuvoso e já teremos um ar mais fresco abaixo dos 30, mínima de 20 e máxima de 29. E com esse clima, a gente sempre busca uma alimentação mais leve. Aqui em São Paulo, 2 peixarias decidiram diversificar a venda de pescados e frutos do mar e servir pratos da culinária japonesa. As peixarias Pacífico, no bairro da Consolação, e Mitsuji, na Liberdade, ampliaram os negócios sem perder a tradição oriental. Vamos rever uma das melhores reportagens exibidas neste ano pelo Jornal da Gazeta. 2 endereços e um lema sagrado. Peixe fresco todo dia. Mas digamos que o mais valioso nas duas não é exatamente o peixe em si. A maneira como você corta, como você entremeia a gordura e a proteína do peixe, o tamanho da fatia. Isso, né? Tudo altera o sabor. Claro. Claro que altera. A herança japonesa é comum aos 2 negócios. A peixaria Mitsugi fica escondidinha em uma galeria da Liberdade. Foi criada em 1971. O maranhense Antônio entrou como aprendiz e acabou virando sócio do antigo dono, já falecido, um japonês exigente que falava enrolado. Como ele falava, eu já gravava assim, tipo, ele tá falando comigo, eu já ficava de frente mesmo olhando para ele, nos lábios dele eu entendia mais ou menos o que ele mandava fazer. Aí eu fui decorando as coisas assim, principalmente nos lábios. Era muito difícil de entender o que ele falava. Já a Peixaria Pacífico foi fundada bem antes, nos anos 40. Márcio é gerente do local. A família que comanda os negócios está na 3ª geração. Desde os anos 70, os herdeiros vendem peixes frescos em um endereço moderno no bairro da Consolação, no centro. Mas o grande diferencial desta peixaria está aqui, ó, nas mesas. É que o cliente pode aqui consumir os peixes e frutos do mar na hora. E aqui também. Na Pacífico parece mágica. Em pouco tempo, o estacionamento vira um charmoso salão. O estacionamento fica das 8 às 11 e das 16 às 18. E nesse meio termo, nós montamos as mesas e o restaurante
assume o lugar do estacionamento e vira uma coisa só. Já na Mitsugi, as mesinhas já são integradas. E sabe o Antônio, o maranhense? Hoje ele divide os negócios com o Luiz, jornalista, psicanalista e desde o ano passado, peixeiro com muito orgulho. Eu nunca vi em nenhum restaurante na minha vida as pessoas agradecerem tanto que nem elas agradecem aqui. Elas terminam de comer, elas levantam, pode ter pago a conta na mesa, elas levantam, vão até lá onde o Antônio tá e falam, meu, obrigado, a gente adorou. Na Pacífico, a peixaria ainda é o carro-chefe, representa 70% do faturamento. Já na Mitsugi é tudo igual, metade do lucro vem do restaurante. O que não muda, é a deliciosa experiência de comer em vez de apenas levar peixe embrulhado para casa. É coisa antiga. Minha mãe já comprava peixe há muitos anos aqui. Rodízios, vários que tem, que o peixe vem meio estranho, assim, né? Vem meio seco, sei lá. Aqui tá sempre fresco. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta às 7 da noite. Fique agora com Gazeta Esportiva. Uma boa noite.